Parte 2. Esta é a continuação do vídeo do Canoas Anime Fest. Confira o final da entrevista que demos para a grande cosplayer Tati Silvestre, da Cosplay Connect. Depois da vinheta, vai! Cultura ilimitada. Qual episódio que vocês têm mais favorito, que vocês sabem? Tipo assim, aquilo ali aconteceu e foi muito marcante. Tem 2 episódios no nosso programa que eu considero os melhores, assim, de conteúdo. Claro, tem vários legais, mas assim, o mais engraçado pra mim de todos é o Adaptações Inesquecíveis, que a gente juntou 4 amigos, ele e mais 2 amigos. O Alexandre Magalhães, que ele tem um canal do YouTube também de Retro Games, e o Marco, que é um amigo nosso, para falar sobre adaptação de filme de anime. Basicamente, a gente falou assim do filme do Cavaleiro do Zodíaco, o filme do Dragon Ball, o filme do Death Note e o Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Era adaptações e alguém enfiou o Ryan Reynolds no meio da conversa. E é muito engraçado, assim, né? Até ele mesmo se zoou, né? Do filme Deadpool ele falou isso. Sim, mas... o Ryan Reynolds é um exemplo de ator que sabe se auto-zoar, sabe zoar a própria carreira. Eu acho um exercício muito bom que ele faz. Mas tu pega esse programa que a gente fica zoando os filmes, defendendo, falando bem, falando mal, é um dos mais engraçados que tem, na minha opinião. E o mais legal de conteúdo, até agora na minha visão, são as entrevistas com a Carol Costa. A Carol Costa ela é uma cosplayer, artista e pesquisadora. Ela fez um doutorado sobre cosplay, mesclando a ideia de cosplay com religiosidade. Eu li toda a pesquisa dela, faz muito sentido. Ela consegue explicar de uma forma que, colocando a cultura cosplay mesclada com uma cultura religiosa. Não de uma forma fanática, mas de forma a ter ritos, de forma a ser uma coisa que faz parte da vida da pessoa. Não ser só uma fase. Claro, para alguns é só uma fase, mas ela é bem embasada. É um programa muito bom, bem cultural, que ela fala bastante. Fora que ela também entende muito de medievalismo, né? E ela é artista. Artista de pintura, artista plástica. Então ela também fala sobre as artes dela e tal, e ela expor na Alemanha, ela tem muitos trabalhos legais. Então assim, eu acho que foi um programa bem completo, que a gente conseguiu falar muita coisa muito legal com ela, assim, foram 3 programas ótimos. Mas claro, a gente tem inúmeros convidados bons, mas pra mim foram os mais legais. Pra mim eu já vou ficar com os programas de evento. Eu adoro fazer cobertura de evento, eu acho muito engraçado a gente ficar aloprando, dançando, cantando, eu acho muito, muito, muito bom. MesaCast, se eu escolher só uma, vou ser muito injusto, porque eu adorei o do Ney, eu adorei o do Pedro Leite, eu adorei o do Guilherme, que falou sobre esgrima. Então teve muitos que eu gostei, assim, eu guardei muita coisa pra mim, eu evoluí com esse podcast. Então eu vou ficar com um dos primeiros, que a gente fala sobre viagem, que eu achei legal que a gente começou a falar sobre viagem, mas não era pra falar sobre viagem. A gente falou sobre o ato de ficar instagramando tudo na sua vida e não aproveitar as coisas, sabe? Eu acho que a gente pegou um flow naquele episódio. Tem uma hora que eu falo pro Gabriel, porque eu vejo os vídeos também, né? Eu olho depois, eu sou muito narcisista. Aí tem uma hora que eu falo tu vai no show e vai gravar o show no VidB. E aí eu falei, tu nunca vai ver. E nessa hora dá um estalo, o Gabriel também falou, tu também não vai ver. A gente começa a berrar pra câmera. Aquele flow que eu senti naquela hora eu achei muito bom. Então é um momento que ficou guardado pra mim, eu gostei muito daquele vídeo. Ele é um dos primeiros, eu acho que a minha câmera ficou uma bosta embaixo. Mas o vídeo em si ficou legal. Foi o primeiro dia de gravação, né? Eu acho que foi bonito. Então pra mim... E se a pessoa for ver o show, ela vai ver o celular dela com outras pessoas segurando vários celulares e não vai aproveitar o que tava aí, né? Cara, tu não vai ver aquele vídeo, tá ligado? Aproveita o show, sabe? Então pra mim é um episódio que eu gosto. Tanto que tem um anúncio que tem uma criança dançando e vários pais filmando as crianças. E daí a criança não quer ser filmada, ela só quer que os pais assistam a criança, entendeu? E aquilo ali, eu como pai fiquei tipo, nossa, aquilo aí doeu. Sim, porque tu pega esses vídeos depois, tu vai olhar 3 segundos, tu não vai olhar, aí tu grava 10 segundos, sabe? Tu não vai olhar mesmo. Fora que gasta um dinheirão, né, pra ficar gravando e tudo mais, sendo que é só pra bater. E como que vocês planejam o conteúdo de vocês? Por exemplo, em dezembro vai ter
tá o evento, daí como que a gente vai ir, você vai cobrir, você vai fazer o... Como é que vocês planejam a estrutura de vocês? Vamos lá. Então, né, a gente não planeja muito. Só vai, segue o plus. Marca lá de quem vai ser agora. O que a gente tem muito bem marcado... Mas aí eu vou tirar na sua dúvida A gente finalmente. precisa saber quantas pessoas a gente vai entrevistar, o dia que a gente vai entrevistar, os dois precisam estar de folga, o estúdio tem que estar liberado. Então, uma coisa que, assim, eu já... O Gabriel briga, né? Esse ano eu já trabalhei em 4 serviços diferentes. Então, eu já falei com os meus chefes, falaram, tal dia eu vou gravar. Daí, não, mas tu precisa trabalhar. Eu, não, tu não entendeu? Tal dia eu vou gravar, isso não é um pedido. Porque, assim, se a gente desmarca, a gente tem que desmarcar com os convidados, com o estúdio, e aí pra gente gravar é só no outro mês. Então, é uma coisa que é muito definida, assim, sabe? A gente tem que fazer. Aí, eventos a gente olha, eventos realmente é bem em cima, assim, então esse evento daqui a 2 semanas, tá, vamos, sabe? É basicamente isso. Mas agora a coisa um pouco mais autoral, blog, animações que a gente ainda não conseguiu fazer quase nada, mas também tá ali nos roteiros, é que a gente vai falando pelo WhatsApp. E aí dá o estalo em alguém, no Gabriel, e eu mando uma ideia, dá um estalo em mim, eu mando uma ideia pra ele, e a gente vai construindo, né? A gente tem muito essa sinergia de querer que os dois aprovem a ideia antes de começar. Porque deve ser muito broxante tu começar a trabalhar e o outro simplesmente fala, pô, mano, devia ter me falado, sabe? Mas agora para eventos e MesaCast, os eventos é mais ou menos a moda vamos, e o MesaCast é bem assim. Tanto que assim, normalmente quem propõe uma ideia de um blog ou uma ideia de convidado, vem de um dos dois, quero entrevistar aquele lá, eu quero falar disso aqui. Aí se o outro fala, beleza, o outro aprova o convidado ou o tema. Em geral, a gente nunca, é muito difícil reprovar. Mas, aprovado isso, geralmente quem propôs faz a pauta. Bola uma pauta, vai lá e faz, e o outro também vai fazer, o outro não tem obrigação de fazer uma pauta. O outro, muitas vezes, é uma escada no programa. Muitas vezes um convidado, eu propus um convidado tal. Eu falei, fiz um monte de pergunta, aí na hora da entrevista, o Miguel, ele só vai no flow da entrevista junto, ele sabe a pauta antes. Né? Antes dos dois, sabe a pauta, mais ou menos que vai ser falado, antes de começar o vídeo. Mas na hora, o outro vai mais escada do que aquele que propôs o vídeo. Em evento, realmente, uma coisa que a gente faz muito em evento é gravar várias coisas e depois fazer um roteiro. É só gravar. Gravei chegando no evento, gravando embora, e durante o evento grava vários cosplayers ou coisas. Pelo menos é a forma que eu faço mais, né? Quando eu faço mais a parte do evento. Que daí depois, aqui mesmo, Canal Teste, eu filmei várias coisas. Depois eu vou lá em casa, eu vou olhar cada coisa que eu fiz e vou meio que dar o que eu vou falar. Aí eu criei uma narração e eu boto em cima. O Miguel, ele já faz uma análise um pouco mais séria de ambiente, geralmente ele fala um pouco mais... Eu tô acostumado um pouco mais cômico quando eu falo dele. Pra ser uma coisa mais de entretenimento, no caso. Quem é o mais inovador, quem é o mais criativo dos dois? Eu não sei, sabe? É que depende. Por exemplo, o Gabriel, ele é um cara... Eu considero, pelo menos, né? Que ele é um cara que ele é muito minucioso. Ele pega Cavaleiro Zodíaco, ele faz Cavaleiro Zodíaco. Ele pega Resident Evil, ele faz... E o microfone às vezes falha do nada, me dá um susto. Já eu sou um cara que eu tenho mais facilidade em ser amplo. Né? Por exemplo, tem muito MesaCast que a gente está conversando e aquele primeiro olhar sobre alguma obra sou eu que tenho. Então é mais fácil da gente conversar sobre referências comigo. Mas quando o trabalho é um pouco mais pegado, o Gabriel quer fazer uma referência, uma paródia sobre alguma coisa. Normalmente é o Gabriel que pega, porque ele tem mais conhecimento profundo sobre a obra. E tem foco ali, mais ou menos? Exatamente, meu irmão. Até terminar, o hiperfoco dele não passa. Não vai. E comigo é aquela coisa, tu quer fazer uma sketch gigante que a pessoa vai fazendo um monte de piada sobre um monte de obras. Então eu tenho esse leque maior, né? Tipo, eu olho bastante coisa muito diferente. Enfim, é o perfil de cada pessoa, né? Então, quem é mais criativo eu não sei te dizer. Mas pra uma coisa mais específica, com certeza o Gabriel. E quando é uma coisa de, vamos começar agora e vamos ver até onde vai, normalmente eu consigo desenrolar mais. O Miguel tem muito mais repertório que eu, diverso, de coisas de tudo um pouco. Eu sou muito mais focado em poucas coisas, mas muito dessas poucas coisas. Então, eu sou um cara que me der essa ferramenta certa, se eu entro numa sala, eu faço. Ele é um cara que ele vai com várias ferramentas de várias formas, um pouco mais assim. Então, é isso que o nosso canal tem funcionado nessa parte de criação. Os dois se complementam muito. Os dois conseguem ser diferentes e se complementar naquilo que são diferentes. Muito fofo. A gente é muito casal hétero sem a parte romântica. Seria ovo, né? Mas... Não, ficou esquisito. Deixa.
Qual o feedback que vocês mais escutam? E a gente é irmão, basicamente é o que a gente vai ser. O pessoal gosta muito da maneira que a gente aborda, sabe? Puxa, eu esqueci o nome da moça, vai me desculpa. A menina ali da Animegurumi, que ela faz amigurumis, ela comentou, nossa, eu gostei muito da entrevista de vocês, porque vocês perguntam coisas que as outras pessoas não perguntam, sabe? Aquela coisa de, a gente sabe que tal obra saiu de tal lugar. O Guilherme mesmo, a gente começou a conversar, ele começou a falar do footwork, que é trabalho de pé de esgrima. E eu comentei uma coisa sobre o Samurai X, ele não é exatamente isso, sabe? A gente tem esse repertório nerd, mas ao mesmo tempo a gente já é idoso o suficiente pra não ficar xiita e dizer, não, é a mesma coisa, é aquilo, é assim, é aquilo. Então a gente recebe muito feedback que, mesmo a gente tendo esse conhecimento do mundo nerd, otaku, geek, enfim, põe o nome que tu quiser, a gente ainda tem essa calma, esse ritmo de conseguir conversar na boa com quem seja a pessoa. Então a gente tem, pelo menos eu recebo muito esse feedback de gostar da nossa conversa, porque a gente respeita o gosto da pessoa, a gente tem referências, sabe? Essa é a principal que eu ouço. Interrompendo essa gravação agora, para você não esquecer de deixar o like nesse vídeo. Curta, compartilhe, comente o que você achou, comente alguma história legal, algo relacionado ao que a gente falou. Xinga a gente, a gente provavelmente não falou isso no vídeo, então a gente tá falando agora. A gente falou alguma besteira, pode xingar, pode falar que tá ruim, pode comentar, crítica construtiva, crítica destrutiva, tá valendo tudo. Então tá, gente, lembra aí, muito obrigado e continua no vídeo. Se inscreva se você não é inscrito, continue com o vídeo. O nosso canal, ele tem esse foco de, quando a gente criou a ideia, mas quando a gente muito debati com eles, até botou isso aí de piada num trailer que a gente pensa, que eu falava, vamos fazer um canal no YouTube, mas cara, já tem um monte de canal no YouTube e galera falando a mesma coisa que a gente quer fazer, basicamente, fazer tudo que a gente quer fazer, a mesma coisa. Por que a gente vai gastar tempo com isso? Só que a moral é ser, primeiro, o que a gente tem de diferente? A gente tem a gente tem a nossa visão, as nossas ideias, as nossas referências. Então a gente tenta fazer um programa, tipo assim, então vamos fazer um podcast, uma entrevista contigo, como qualquer pessoa faria, como o outro podcast lá, outros podcasts maiores fariam. Não é a mesma coisa, eu quero fazer do jeito que eu faria, as perguntas que eu acho que é interessante mostrar, né? E até pegando as minhas referências. Até um problema um pouco às vezes, porque eu percebo que eu falo demais nas MesaCast. Eu percebo que às vezes eu faço uma pergunta porque eu quero falar de mim e uso o convidado de escada. Mas é muito isso, a ideia é que o programa tem esse lado personalista, que é um pouco do que o YouTube muito se tornou, ter muito essa foco na personalidade das pessoas, né? Mas é a nossa forma de tentar ser diferente e colocar nossa assinatura. Se vocês pudessem entrevistar assim, alguém famoso, quem vocês entrevistariam? Antes de responder essa pergunta, você já recebeu, Gabriel, já recebeu algum chute do Miguel assim embaixo da mesa, tipo, para. Eu já, eu não por quê agora, mas eu acho que olhando de eu chutar ele ou bater nele, mas era porque o tempo tava acabando. Porque como a gente grava no mesmo dia com vários convidados, tipo, a gente tá gravando com um convidado e o outro tá vindo, tá chegando, ou já entrou no estúdio, tá vindo lá esperando a hora dele. E o segundo, tem horário pra ir embora. Aí tu tem que acabar o que tu tá conversando, só que tu não pode interromper do nada a pessoa no meio, né? Tu tem que dar um jeito da pessoa... Galera, acabou. Finalizar o texto dela, que ela tá falando, de uma forma que tu encerre legal. E é difícil, às vezes o Miguel não para de perguntar uma pessoa falando, aí tu vê o vídeo, muitas vezes, eu sou o cara tem uma hora que eu penso, E Gabriel, você... Isso vai regalando os olhos. Não, tu vê que eu tô... Pelo amor de Deus! Não, acontece que eu fico de olho no computador do lado com o tempo ali passando. E daí eu já tive que cuidar, porque eu vejo que tá no extra, já fico, acabou? Não, e pior, teve uma entrevista que a gente não publicou ainda, mas que eu tava atucanado com o tempo e com uma dor de barriga gigante. Eu tava passando mal, assim, no meio da entrevista eu tava me segurando, assim, passando mal tremendo. Eu entrevistei os caras e eu falei, não, eu chamei eles, eu não cancelei, eu vou até o final aqui, eu passando mal. Porra, eu estou aqui, Nossa, eu passei, eu saí do a gente encerrou ali pra tomar uma de pirona na hora, tava muito mal. Mas, onde é que eu tava? Quem você chamaria? Quem fosse famoso.
Não, um famoso que você chamaria. O que acontece? Eu já pensei em chamar um famoso, por exemplo, sei lá, um nome que me vem à mente, porque é uma pessoa que eu já admirei muito e quis, já fiz até imitação cosplay no palco, foi o Guri de Uruguaiano, né? Que é uma celebridade Rio Grande do Sul aqui, né? É até conhecido fora, mas menos, né? Mais aqui, né? E eu já fiquei pensando, já peguei assim, Miguel, e se nosso programa der certo, tiver muita grana, a gente puder chamar quem a gente quiser? Eu fico assim, cara, eu ainda quero chamar as mesmas pessoas que eu já planejava antes, porque uma das ideias do nosso programa é valorizar as pessoas daqui, as pessoas culturais daqui, as pessoas que... tu pega a própria Carol Costa, ou o Guilherme, ou outros que a gente já entrevistou, tem muito conteúdo para falar, são pessoas muito legais, são daqui, são dos eventos daqui, e o Flow, o Inteligência Limitada, o Podpah, eles não vão chamar essas pessoas, talvez só porque não moram em São Paulo já não vão chamar, porque que podcast que tem aqui? Sei lá, o Pretinho Básico, ok, o Pretinho Básico não vai chamar essas pessoas. Não, tudo bem, mas o programa de rádio, que seja, porque esses programas de rádio eles são muito gerais. A gente quer pegar o galera do nicho nerd, nicho geek, que muito frequenta esses eventos de anime, né? Eles não têm, tu pesquisa no YouTube, por eles não tem um programa deles. Então é eles que te quer dar voz, é eles que te quer que tenha um programa. Então eu penso até em algumas celebridades como o Orgulho de Goiânia, ou algumas outras, o youtuber famoso, mas eu diria que se eu chamasse, seria mais pra usar ele de isca, pra ir lá ver os outros convidados, que eu acho que é o mais importante de ter. Eu queria focar mais nessa galera daqui do Sul, os cosplayers daqui do Sul, a galera que cria jogos aqui do Sul, a galera que faz coisas culturais aqui da grande Porto Alegre do Sul, e eu chamaria, eu acho, essas pessoas, esses celebrities, pessoas famosas, para usar mais de isca, porque essa galera já tá nos podcasts grandes. Vamos lá no meu podcast repetir, tipo, por exemplo, a gente teve a Tânia Verdade, foi uma dubladora. Muito legal, ótimo, tanto que a gente tentou fazer perguntas diferentes pra ela. Tentou não ser a mesmice. Porque se eu vou perguntar pra ela e ter uma conversa com ela, de novo, as coisas que ela já falou em 40 podcasts, então realmente é só pra ser uma isca pra o pessoal ver ela, se inscrever e ir lá ver o Guilherme, ver a Carol, ver o Pedro Leite, ver outros convidados, que eu acho muito mais importante valorizar. Mas vocês com o Miguel concordam com isso? Tem isso, né? Tem isso. Um cara que eu gostaria de entrevistar, assim, que é uma pessoa bastante polêmica, né? Seria o Danilo Gentili, mas o que acontece, esse cara, ele já foi em tanto podcast, em tanta entrevista, que sinceramente eu não sabia, eu teria que pesquisar muito a fundo para fazer uma pergunta que não foi feita para ele, né? Então é meio complicado tu querer trazer alguém muito famoso. Mas se eu pudesse trazer qualquer pessoa que eu gostaria, que eu acho que não é tão impossível, tem uma série que passou aqui, que é aqui do Rio Grande do Sul, que foi muito legal, eu acho que é uma das poucas sitcom totalmente gaúcha, que ela teve 2 nomes, ela teve o nome de Vida Normal e Boa RS, que é uma série que eram 4 ou 5 amigos vivendo em Porto Alegre, era basicamente essa série. Só que, claro, eles falavam que nem a gente, falavam as gírias, iam passear na Redenção. Então eu tenho uma foto com um dos atores, uma vez que ele tava caminhando lá na Redenção, muito bacana ele, o Sheila, o personagem dele era um homem, se chamava Sheila. Então eu entrevistaria ele, entrevistaria o diretor, entrevistaria gente do Curtas Gaúchos, que eu passei minha infância vendo, né, que eu acho muito bacana. Só que é aquela coisa, né, eu não sei onde esses caras estão, eu não sei nem o nome deles, então não sei se eu conseguiria achar, mas seria pessoas muito bacanas. E numa esfera mais nacional, eu gostaria mesmo de entrevistar o Danilo Gentili, porque eu acho ele um cara, assim, bacana, sabe? Eu acho ele bem esquisito, mas eu acho legal. Eu sabemos o espectro político do Miguel. E qual o maior desafio, assim, de vocês para fazerem um MesaCast? Fora o seu uma vez por mês, ter que gravar com vários clientes, vários participantes. E a rotina de vocês, né? Qual é o mais desafiador para vocês fazerem o MesaCast? A resposta, no fim, vai se resumir a tempo. Tempo, uma coisa, tem aquele vídeo que eu acho maravilhoso, que é o do ator negro famoso, né? Não, americano. Faz o do professor Laprado. Ed Murphy, que ele chega a dizer, 75 anos, você tem 75 anos, 75 verões, 75 invernos, você tem sua vida limitada, e é bem isso. O tempo é limitado. No fim de contas, tudo é tempo. Eu quero jogar videogame, eu quero ficar com a minha família, eu quero me divertir, eu quero dormir.
eu quero descansar, eu quero fazer um negócio que vai me dar dinheiro, eu quero estudar para conseguir um emprego melhor, para ganhar dinheiro, para, no fim das contas, tudo é tempo, sabe? E eu acho que, assim, o mais complicado do podcast é a gente dedicar tempo a ele, e esse tempo que volta, porque a gente fala assim, pô, eu tô trabalhando um monte aqui nesse vídeo, e o vídeo vai lá e bem poucos views, entendeu? Então é cansativo, é complicado, e o principal é como conseguir conciliar tudo que tu faz na vida com o tempo do MesaCast, sem que o tempo dele, então dedica um monte de tempo com ele, mas daí o tempo dele começa a engolir tempo que era pra ficar com a tua família, que era pra ficar com teus amigos, que era pra tu descansar também, sabe? Ou focar em outro emprego, ou estudos, né? Então, o mais complicado da vida nossa é equilibrar o tempo do MesaCast, que é o mais difícil, que aí a gente nunca sabe o quanto a gente está dedicando esse tempo em vão ou não. Vou trabalhar mais 2 horas aqui nesse vídeo, vai ficar maravilhoso. Vale a pena? Vale a pena ou não vale a pena, entendeu? São decisões, o mais difícil de tu decidir é o quanto de tempo tu vai gastar em cada etapa, em cada coisa. Isso é equilibrar e achar uma rotina, porque a nossa rotina até hoje é uma loucura. O Miguel já trocou de empregos 20 vezes, eu tenho 2 trabalhos, dá pra considerar que como youtuber é o 3º trabalho ainda não remunerado, né? Fora tudo o resto. Então, tempo é a principal dificuldade e complicação. Mas isso é o meu lado, mas eu acho que o Miguel concorda em boa parte. Cara, tempo realmente é muito importante, e pra não repetir, eu acho que o nosso principal desafio é que é nós dois. É nós dois contra o mundo, entende? Então é aquela coisa, às vezes a gente quer alguém, a gente quer o cara do PC, a gente não tem. Então quando a gente abre uma live, a gente nota muito o lance de... Gabriel, acho que você quer te dar o... A gente nota muito o lance de... alguém para dar os comentários pra gente. A gente não tem. Teve um vídeo que agora a gente fez. A gente queria se vender mais, queria fazer mais marketing pra ter um retorno, pra poder criar mais conteúdo. A gente não tem. Então é aquela coisa, é nós dois contra o mundo, os dois são muito aquela coisa, muito aquela veia criativa, e a gente não sabe administrativamente fazer as coisas. E aí isso aí nos quebra um pouco. Então a falta desse cara do PC, a falta desse background pra trabalhar mais os bastidores, eu acho que nos faz muita falta. É um desafio bem grande, que a gente tenta cada um fazer um pouco, mas no final, quando, tipo, cachorro que 3 anos morre de fome, sabe? Então cada um faz um pouco e ninguém faz nada. Aí a gente acaba não deixando desse lado a beira, assim. Pra finalizar, a última pergunta já com gancho. Ok. Qual é o seu hobby? Qual o seu hobby de vocês? E qual o conselho que você dá para quem quer abrir uma MesaCast ou fazer um podcast, começar umas lives, enfim? Pra começar? Meu hobby atualmente o cultura militar virou meu hobby, até porque o Miguel falou lá, uma carreira, eu considero carreira quando sou pago por isso. Mas ainda é um hobby, a gente quer que o hobby se monetize, por mínimo se pague. Mas o canal ainda é um hobby. E é uma questão que, até junto com a que tu falou, e cosplay também é meu hobby, bastante. Hoje em dia menos, mas já fiz mais. Mas o Cultura Limitada, o canal do YouTube, a produção de conteúdo online, ela tem que começar como um hobby. Tem que ser um negócio assim, a menos que tu tenha uma estratégia muito boa, um patrocínio, um patrocínio talvez, bom para impulsionar o negócio primeiro e virar um negócio já e vender, ele tem que ser um hobby pra tu ter que gostar. Tu tem que gostar do que tá fazendo, gostar do que tá produzindo. Tu tem que, assim, na hora que esse hobby acabar, daqui a 5 anos tu olhar, que nem ter um hobby de pintura. Pinte o quadro que tu ache bonito, que daqui 5 anos tu olha que quadro bonito. Eu não fiz só pra vender, eu não fiz só porque tava no hype. Eu fiz porque eu achava bonito fazer isso aqui, porque eu gostava disso aqui. Mesmo que tu não goste mais, eu gostava na época. Então o canal do YouTube, o canal de criação de conteúdo online, que hoje em dia tem muito Instagram, TikTok, né? Ele tem que ser um hobby inicialmente para tu gostar, porque tu vai gastar muito tempo naquilo. Então eu tenho um orgulho muito do trabalho que a gente está fazendo, dos vídeos que a gente produz, das entrevistas que a gente fez. Daqui a 5, 10 anos, 15 anos, eu quero que as entrevistas continuem sendo legais, as pessoas continuem compartilhando para alguém, a gente continue reutilizando numa futura plataforma subir de novo. Então, assim, eu quero fazer algo que me orgulha. Para mim, já é como um hobby fazer isso. Eu tenho dedicado muito tempo a isso, até porque a gente quer profissionalizar, mas que a gente não conseguir profissionalizar, a gente provavelmente vai continuar com o projeto. Só vai diminuir um pouco o ritmo, mas ele já é um hobby para nós. Então essa é a dica para a gente começar. Comece com um hobby
E no momento que tu vê que ela pode funcionar bem como um hobby, dentro do hobby tu tenta profissionalizar. Mas não começa como profissional, começa como um hobby. E aquela coisa, tem que errar. Porque tu não vai começar acertando, tu vai começar errando. É errando que tu chega no certo. Olha, parabéns. Chique, né? É efeito, né? Chique. Bom, nos meus hobbies eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto muito de criar histórias, né, ler coisas de universo fantástico. Eu até brinco com meus amigos, tipo, eu leio o Torre Negra, que tem 1.200 páginas, sei lá, em 15... Assiste One Piece? Não, Então tu não zerou ainda. eu não zerei a vida ainda. Não, mas tipo, eu leio um livro de 800, 1.000 páginas em coisa de um mês e meio, e tem gente que lê mais rápido, antes. Mas, tipo, se eu vou pegar um livro acadêmico, eu turbo e não consigo ler, sabe? Eu gosto muito de universo fantástico, isso me atrai muito. Gosto muito de jogar videogame, eu sou apaixonado por luta. Sempre quando eu posso, eu tô praticando Muay Thai, alguma coisa do gênero. Que legal. Eu tenho uma paixão por jogos de tabuleiro. Eu desenvolvi um jogo de tabuleiro, baseado no universo do Lovecraft. Agora até quero mostrar ele pra Jana, pra ver se ela curte. Então eu tenho essa coisa do universo fantástico e principalmente horror cósmico me atrai muito, sabe? Eu acho legal. Sobre quem quer começar, eu acho que a minha principal, eu concordo com tudo que o Gabriel falou, mas a minha principal dica é começa, sabe? Porque, cara, nunca vai ser aquela coisa que todo mundo fala, né? Eu quero ser uma pessoa melhor pra ir pra igreja. Tipo, tu nunca vai ser uma pessoa melhor. Tipo, primeiro tu vai pra igreja, depois tu melhora. Enfim, mas tu pode usar esse exemplo com N coisas. Primeiro tu começa, sabe? O celular tá ruim, o microfone tá horrível, o som tá todo vazado, não importa. Aí vai melhorando, vai fazendo e vai vendo, eu quero falar sobre tal coisa, abre a câmera e fala, sabe? Não tenha medo de começar. E nem o Gabriel falou, não tenha medo de cara, às vezes começa. Eu sinto com você. Gabriel Não vai, é comigo a coisa. Não tenha medo de começar, não tenha medo, sabe? Porque assim, eu vou falar uma coisa que talvez magoe quem vê esse vídeo. Tu não é tão importante assim quanto tu pensa, sabe? Não, vou fazer isso, a minha vida vai acabar. Não, mano, não é um ou dois stalker teu ali vai falar alguma coisa e o resto tá pouco se ferrando. Então viva como se as pessoas não ligassem porque tu faz, porque elas não ligam. Então continua fazendo, continua explorando, faz o que tu gosta, seja desenho, seja música. Mano, não canto bem, dane-se, tu gosta de cantar, tu canta, sabe? Passos de dança. Mas é aquilo, faz, entendeu? Faz. Não fica só, porque o papel ele aceita tudo, sabe? Não, esse projeto tá incrível, mas se eu trabalhar nele mais uma semana ele vai ficar melhor. Não, ele vai ficar melhor quando tu começar. Tu vai realizar ele e aí ele vai começar do ponto zero. Então acho que assim, quem quiser criar um canal de YouTube, todo mundo tá criando. Cara, tua mãe não disse que tu não é todo mundo, então cria, sabe? Mas cria, faz, não tem vergonha de fazer, porque quem te critica normalmente não faz. E segue a vida, entendeu? Se é pra ser, vai ser, tá? Se não é pra ser, pelo menos ganhar experiência. Esse papo todo mundo tá criando, queremos escutar ele todos os anos, tipo lá, 2015, 16, 17, tem um monte de canal do YouTube já, quem tinha que criar já criou, quem tinha que ganhar dinheiro já ganhou. Daí hoje em dia eu vejo uns canais que começaram na pandemia ou depois da pandemia e já estão aí ganhando dinheiro, sabe? Ou seja, dá pra começar, sempre dá pra começar, sabe? Então, assim, todo mundo é igual e diferente também. E não só YouTube, né? Tipo, o cara quer ser músico, o Spotify vai te deixar pobre. Mano, às vezes tu canta só pra se expressar, entende? Então, tira um pouco essa coisa da universalização da tua obra. Pensa no que te faz bem e faz. Contanto que não seja um crime. É aquela coisa, como eu falei do hobby, faz pra ti mesmo primeiro. Depois pro público. Aí a gente faz muitos vídeos que a gente faz, conteúdo, eu penso assim, eu sou o primeiro público desse vídeo. Aí depois eu tenho que pensar pros demais. Isso até talvez seja errado, talvez, pensando profissionalmente, a longo prazo, em views, isso não é tão bom só pensar assim. Mas inicialmente é aí que tem que ir. Pra depois tu começar a pensar, tá bom, isso aqui é pra mim e pros outros, tá bom, como é que eu faço isso que ser pra mim e pros outros? Vai ser o segundo passo. Então, muito obrigada. Não é só comigo. Muito obrigada, meninos, de verdade, por vocês terem vindo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quero o convite de podcast de vocês. Está convidada. A gente não sabe quando. Não, tudo bem, ano que vem. Mas é isso, muito obrigado mesmo. E que vocês precisarem do Cosplay Connect também, a gente tá aí, vamos se ajudar, vamos subir junto, todo mundo, né? Vamos fazer junto.
E é isso aí. Muito obrigada mesmo. E aproveitem o evento. Muito obrigado. E sigam lá, Cultura Ilimitada. Pessoal, no YouTube, Cultura Ilimitada. @ Cultura Ilimitada, Instagram, YouTube e TikTok. É isso aí. Então essa foi a nossa entrevista aí com o pessoal do Canoas Anime Fest, dentro do Tatu Festival, com a Tati Silveira. Grande Angel Womo. Adoro Digimon.